Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que Deus nos concedeu para a nossa administração. Agradeçamos também ao Senhor da vida por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo da nossa trajetória de criaturas imortais. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias, que são aqueles relatos que temos à nossa disposição até os dias de hoje, que foram feitos pelos seus primeiros seguidores, aqueles que ficaram denominados como os seus discípulos ou seus evangelistas, os seus biógrafos. Agradecemos ao Mestre Jesus por ter nos deixado de forma exemplificada estes ensinamentos, a religião do amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas reunidos aqui neste ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base em o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos que iniciamos este estudo já há alguns meses, já realizamos dezenas de encontros aqui neste ambiente virtual, estudando acerca da imortalidade da alma, acerca da natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Então, tudo isto e muito mais nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Então, estamos estudando ainda a parte primeira, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, que tem outras 4 obras que complementam e completam o chamado Pentateuco Espírita. Então, estamos na parte primeira, mais especificamente no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e estamos estudando as propriedades da matéria. Hoje, estudaremos a última questão acerca das propriedades da matéria, a questão de número 34, que se desdobra também em 34A. Então, acerca das propriedades da matéria, Kardec quis saber dos espíritos amigos acerca das moléculas, aquela menor porção, conforme definição que encontramos em nosso dicionário da língua portuguesa, aquela menor porção de um corpo que pode existir em estado livre sem perder as propriedades da substância originária. Então aqui Kardec questionou os espíritos amigos, aqui neste item de número 34, se as moléculas têm uma forma determinada. Será que as moléculas têm uma forma determinada? Sem sombra de dúvida que elas têm uma forma determinada, mas será que a nossa ciência, os nossos instrumentos que nós já temos à nossa disposição aqui na Terra,
já tem condições de ver na amplitude completa esta forma determinada ou as formas determinadas das moléculas? Então aqui os espíritos amigos a este questionamento responderam: certamente que as moléculas têm uma forma determinada. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então aqui os espíritos amigos, respondendo de uma forma ampla e completa, eles dizem que sim, as moléculas têm uma forma definida, uma forma determinada, mas que ainda não somos capazes de apreciarmos esta forma. E aí Kardec, na questão 34A, quis ainda saber o seguinte: esta forma é constante ou variável? Então assim Kardec questionou: esta forma determinada, ela é constante ou ela sofre mudanças, ela é variável? Ao que os espíritos amigos responderam em duas partes, que a molécula, uma vez tendo forma determinada, esta forma constante é das moléculas elementares primitivas, aquele elemento primitivo, aquela matéria elementar de onde se origina toda a matéria através das mutações, conforme já estudamos em encontros anteriores. Então eles dizem que a molécula elementar, ela é constante a sua forma. Variável, ou seja, a forma é variável, a das moléculas secundárias, ou seja, aquelas que se originam do elemento primitivo. Então, constante é a forma das moléculas elementares primitivas, ao passo que é variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Então aqui o que eles nos respondem, que aquilo que nós chamamos, ou que a nossa ciência, eu não sou cientista, não tenho formação na área das pesquisas científicas, mas o que eles dizem, conforme a definição do nosso dicionário da língua portuguesa, propriedades da substância originária, por mais que retornarmos no tempo e no espaço, longe estaremos ainda daquilo que chamamos de molécula elementar. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec acerca desta molécula, ou das moléculas elementares, ou das moléculas, que na verdade as moléculas secundárias e as moléculas primitivas. E aí fechamos este parêntese com Kardec e os espíritos amigos, os espíritos superiores, que responderam a estes questionamentos de Kardec, para buscarmos mais informações na coletânea Filosofia Espírita de Miramês, com João Nunes Maia. Estamos estudando de forma conjunta com o Livro dos Espíritos cada questão, buscando este complemento, este ampliar das informações para o nosso entendimento, que ainda é tão limitado, com Miramês, aqui no capítulo 34 do primeiro volume da coletânea Filosofia Espírita, forma molecular. Assim definiu Miramês o título do capítulo 34, que é o estudo da questão número 34. E aí Miramês começa nos dizendo o seguinte: ainda focalizaremos o elemento primitivo. Então aqui ele já começa nos dizendo que o foco principal não é o elemento secundário, ou aquele elemento que apareceu através das mutações, mas sim o elemento primitivo, a molécula primitiva imutável, ou seja, aquela que é constante. A matéria primitiva, devemos dizer novamente,
está longe das análises humanas. Então aqui ele repete mais uma vez que a matéria primitiva está longe das análises humanas, escapam aos paralelos físicos, ou melhor, escapa aos aparelhos físicos, porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. Então esta matéria primitiva ou matéria elementar, ela se encontra configurada em dimensões diferentes destas dimensões onde nós nos encontramos, ou seja, ela se encontra na dimensão espiritual. Então o elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual, a não ser, conforme ele diz aqui, na dimensão espiritual, ou seja, do espírito como fluido sutil. Ele, este elemento primitivo, ou o espírito, foge mesmo às vistas dos espíritos. Então aqui ele fala que este elemento primitivo foge mesmo da vista da maioria dos espíritos, a não ser daqueles espíritos que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Então aqui Miramês nos lembra que apenas aqueles espíritos que se encontram em alta escala, na condição de espíritos perfeitos, que conseguem visualizar, vislumbrar este fluido sutil ou esta matéria primitiva. E ainda ele acrescenta que Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela, ou seja, que aquela criatura não pode ver para o seu próprio bem e a felicidade de seus filhos. Então aqui Miramês nos chama a atenção que tudo aquilo que a inteligência suprema, ou seja, Deus, percebe que não temos ainda condições de suportar, que a nossa inteligência ainda não é capaz de entender, fica escondido, ao passo que vai revelando pouco a pouco, à medida que formos adquirindo capacidade para isto, através do nosso esforço pessoal e constante para a nossa melhoria, ampliando constantemente esses nossos horizontes ainda tão limitados. Então é por isso que ele diz que Deus, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. A humanidade, acrescenta Miramês, que a humanidade se encontra em um fechamento de ciclo evolutivo, onde a terapia da dor não pode faltar. Prestemos atenção nessas palavras de Miramês, terapia da dor. Então ele nos lembra que estamos em um fechar de um ciclo, não sabemos quando este ciclo irá verdadeiramente se fechar, mas ele diz que estamos no fechar de um ciclo, no fechamento de um ciclo evolutivo, onde a dor é a terapia de que nós necessitamos e que esta terapia da dor não pode faltar. Somente ela, somente a dor desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade. No entanto, pode ser aliviada. Então aqui ele nos chama a atenção que somente através da terapia da dor nós despertamos nos nossos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade, mas no entanto a misericórdia divina pode aliviar esta dor e alivia constantemente, e temos certeza quanto a isto. E ainda ele acrescenta que a moderação das catástrofes já se encontra nas cogitações do Mestre. Moderação
nas catástrofes, desde quando os homens empreendam o esforço próprio em todos os rumos do aprimoramento espiritual. Então aqui ele nos chama a atenção que a moderação das catástrofes aqui na Terra está constantemente nas cogitações de Jesus, na condição de administrador, de governador aqui do orbe terrestre. No entanto, é preciso que nós empreendamos o nosso esforço próprio no aprimoramento espiritual. E para isto, nós temos as religiões. As religiões estão surgindo no mundo, por vezes com divisões, para atender a todos na qualidade de socorro espiritual. Então aqui Miramês nos dá também uma explicação acerca desta multiplicidade de religiões que temos à nossa disposição na face da Terra, que esta quantidade de religiões estão surgindo no mundo, por vezes com divisões, para atender a todos, mesmo trazendo muito desentendimentos entre as criaturas, mas as religiões têm como objetivo, conforme já falamos várias e várias vezes, tem como objetivo tornar melhor a criatura ou todas as criaturas. E sem sombra de dúvida que a religião que não atendeu a este objetivo ou que não atende a este objetivo de tornar as criaturas melhores, os seus adeptos melhores, está falindo no seu objetivo ou no seu desiderato. E aí não podemos colocar a culpa na religião, na instituição religiosa, mas sim nas criaturas que estão administrando aquela determinada instituição religiosa. Então aqui Miramês nos fala desta forma e acrescenta que a política se afoga em um mar de sangue, usando a própria ciência que deverá ser pacífica e benfeitora. Então aqui Miramês nos lembra que a política já há tanto tempo se afoga em um mar de sangue, usando a própria ciência que deverá ser pacífica, a ciência deverá ser pacífica e benfeitora para o morticínio devastador. Então aqui ele diz que a ciência que deveria ou que deverá ser pacífica e benfeitora está sendo usado pela política ou pelos nossos políticos para o morticínio devastador. Infelizmente, conforme aqui nos fala Miramês, esperamos, conclama Miramês, esperamos que o entendimento surja. Então aqui Miramês nos lembra que todos os espíritos amigos esperam de cada um de nós o nosso esforço pessoal, constante, intransferível, para que o entendimento surja aqui entre nós, entre as criaturas, porque mesmo a custo exorbitante, ele virá. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo a custo exorbitante, este entendimento um dia surgirá. Então é preciso que nos esforcemos para que ele surja de uma forma mais tranquila, mais rápida e não cause tanto transtorno para todos nós. E aí ele acrescenta que enquanto isso, trabalhemos. Enquanto esse entendimento não surja, trabalhemos e, para tanto, chamamos a atenção dos espiritualistas de todo o mundo para que deem serviço às mãos na caridade. Então aqui ele conclama para que todos nós, espiritualistas em especial, coloquemos as nossas mãos em serviço na caridade. E para isso, seja na sua expressão verdadeira de amor. Então, sem sombra de dúvida, serviço, colocar as nossas mãos a serviço da caridade com verdadeiro amor. Porque antes
Acrescenta Miramês que antes de acender a luz no mundo exterior, erro de todos os aprendizes do Evangelho, despertemos esta chama divina dentro do coração. Então aqui ele nos chama a atenção que a maioria de nós, aqui ele fala todos, erro de todos os aprendizes do Evangelho, nós queremos despertar a luz divina no nosso mundo exterior. Então aqui ele nos lembra que é um grande erro de todos nós, que precisamos despertar esta chama divina dentro do nosso coração, ou seja, iluminar em primeiro lugar o nosso mundo interior para que possamos contribuir com a iluminação verdadeira do mundo exterior que nos cerca. De outra forma, não conheceremos a paz. De outra forma, se não nos iluminarmos interiormente falando, iluminarmos o nosso coração através do conhecimento da verdade, não conheceremos, não contribuiremos para a implantação da paz aqui no mundo exterior. E aí ele acrescenta que a ciência é uma divisão da sabedoria muito elevada, da qual todos precisamos. Então a ciência, ou todos os ramos da ciência que nós temos aqui na Terra e outros ramos que surgirão, que ampliando estas divisões da sabedoria superior, conforme ele diz aqui, todos estes segmentos da ciência é uma divisão por permissão e com permissão de Deus, esta divisão da sabedoria superior. Todavia, a ciência, sem amor, nada conseguirá de bom. Então, todas estas divisões da sabedoria divina que acontece aqui no nosso meio através da ciência, se estas divisões ou subdivisões que conhecemos com o nome de ciência em todas as áreas, se não for com amor, de nada valerá ou nada conseguirá de bom para nós, porque sem o amor, a ciência se perderá em emaranhados de difícil recuperação. Então, sem o amor, ela se perderá, ou seja, a ciência se perderá em emaranhados de difícil recuperação. E aí ele acrescenta que a pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. Então aqui é que Miramês entra no assunto da questão número 34, se as moléculas têm forma. E aí ele acrescenta, no sentido determinado dessa partícula, pelos homens, descoberta e balizada como molécula, a sua forma é transitória. Conforme responderam a Kardec, que ela tem uma forma sim, mas que nós não conhecemos a sua forma definitiva. Então aqui Miramês lembra que, de acordo com o que foi descoberto e balizado pelos homens, ela tem uma forma, esta partícula tem uma forma, mas no entanto esta forma é transitória, conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, que ela não é constante, e constante só a molécula elementar. E aí o Miramês acrescenta que o elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável. Então a molécula elementar, ela tem forma determinada e imutável por ser uma energia pulsante, como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. A molécula, diz Miramês, que a molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, como podemos dizer, acúmulos atômicos se reúnem por afinidade na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Então aqui ele nos chama a atenção que estas moléculas secundárias que conhecemos aqui na Terra, elas são formadas
por aglomeração, por aglomerações, ou por afinidade, é formada de aglomerações daquela molécula primitiva e imutável, por acúmulos atômicos, e se reúnem por afinidade para esta formação. E aí ele diz que esses elementos fazem e desfazem de acordo com a necessidade do ambiente, das coisas e dos homens, e mesmo dos espíritos em serviço na grande casa de Deus, ou seja, em todo o universo, de acordo com as nossas necessidades do ambiente, de acordo com as necessidades das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos. Estes elementos fazem e desfazem. E a inteligência, diz ainda Miramês, que a inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. Então aqui Miramês ainda nos chama a atenção que a inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência para o nosso próprio bem, porque cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras obedientes ao nosso comando. Então aqui ele nos amplia estes horizontes em relação às moléculas, que cada pensamento nosso é uma molécula secundária ao nosso dispor, já que o nosso pensamento não é verdadeiramente nosso. Eles se originam na mente divina, ou da mente divina, do pensar divino. Então, a molécula primitiva é a mente de Deus, e a nossa mente reproduz e produz, através do nosso pensamento, essas moléculas secundárias, que, conforme ele diz aqui, são formadas por bilhões de outras células. E ainda ele acrescenta, para encerrar estas reflexões e esclarecimentos para todos nós acerca destas moléculas secundárias e primitivas, que quando esta formação existir nas bases do amor, ou seja, quando estas formações dos nossos pensamentos existirem nas bases do amor, receberemos de volta suas próprias vibrações na compensação dos nossos valores. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. Então aqui ele nos chama a atenção ainda que conhecer a composição das formas materiais aqui na Terra não irão nos salvar dos nossos infortúnios que geramos por descuidos próprios, porque a tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade, está na educação íntima das criaturas de Deus. Então aquela tranquilidade imperturbável só irá verdadeiramente surgir através das fontes do amor e da caridade, e é lógico, por meio da educação íntima de todas as criaturas de Deus, porque as trevas estão cheias de inteligências. Prestemos atenção nesta observação de Miramês, que aqueles ambientes de trevas estão cheios de inteligências e cientistas de renome, sofrendo as consequências da sua invigilância acerca da ciência mal aplicada e do desenvolvimento mental mal dirigido. Então aqui ele nos lembra que os ambientes trevosos estão repletos de cientistas que usaram inadequadamente, incorretamente a ciência, que dirigiram de forma inadequada o seu desenvolvimento mental. Mas não existe um presidiário nestes ambientes que ele aqui relata, nestes ambientes de trevas,
não existe um sequer preso nas correntes inferiores porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Então aqui é preciso que reflitamos com bastante atenção que todos aqueles que se encontram presos nas trevas da ignorância, conforme ele diz aqui, e aqui ele se referindo à ciência, no segmento da ciência, aqui ele diz foram inteligências ou cientistas de renome que usaram incorretamente a sua inteligência, que usaram incorretamente a ciência, mas que nestes ambientes trevosos não existe nenhum presidiário porque tenha usado corretamente o bom senso, porque tenha amado muito, porque tenha praticado a caridade, porque tenha desenvolvido a perfeita educação espiritual, porque tudo isto que ele relata por último é liberdade para o espírito. E é por isso que ele nos conclama, por último, que devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor. Então aqui ele nos chama a atenção que não precisamos ficar preocupados tanto em conhecermos a forma molecular aqui da Terra, ou desenvolver estes conhecimentos, mas sim conhecermos a forma molecular do amor, pois é Ele que nos garante a paz de consciência. Não é conhecermos a forma ou a fórmula da molécula física, mas conhecermos, conforme ele diz aqui, devemos conhecer em primeiro lugar a forma molecular do amor. Sem sombra de dúvida, estamos distantes de conhecermos esta forma molecular do amor, mas sem sombra de dúvida que um dia todos nós a conheceremos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e coloquemos mãos à obra para que possamos, num tempo menor possível, o mais breve possível, termos condições de conhecermos a forma molecular do amor. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Um abraço fraternal a todos e a todas e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai de amor nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs.